E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Voltei a dar uma movimentada aí no canal. Infelizmente, estamos num período de pandemia e não está sendo possível postar vídeos sobre futebol, esporte, que é parte do conteúdo que vocês veem aqui no canal já de um bom tempo. E para não ficar sem postar conteúdo, eu resolvi fazer alguns vídeos pedagógicos. Já chamei alguns professores para falar sobre trabalho, já fiz alguns vídeos falando sobre trabalho e no vídeo de hoje eu vou chamar o professor Valmir Ramos Leite. Ele é professor de ciências aqui no município de Santana de Parnaíba, um ótimo professor. Os alunos que já devem ter tido aula com ele vão lembrar de imediato, porque as aulas dele realmente é memorável. Eu resolvi fazer um bate-papo com ele, abordando a temática de Covid-19, coronavírus, pandemia. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo o quão produtivo foi. Então tô resolvendo fazer essa introdução, perguntar para vocês, deixa aí já o like, deixa aí já o comentário, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, mas deixa um comentário aí, sugerindo vídeos, de repente algum professor que vocês gostariam que eu convidasse aqui para fazer uma entrevista, trocar aquela ideia, aquele papo descontraído, fazer uma zoeira também, por que não? Ou não só conteúdo de educação. Se porventura você quer que chame alguém para fazer uma entrevista para colocar aqui no canal, o que custa? Então eu posso chamar também para fazer um vídeo e colocar aqui no canal para vocês, beleza? Antes de mais nada, eu queria agradecer as pessoas que têm dado um apoio para esse canal, você que é inscrito, você que me fortalece aí, seja nos comentários, seja dando like, meus amigos, é claro, que curte a página no Facebook, Instagram e por aí vai. Então me segue nas redes sociais e também eu só tenho a agradecer a empresa de internet, a Multiplique Telecom, a gente pode estar sempre aí online, fazendo bons trabalhos, seja na área da educação, poder postar as atividades aí para os alunos, poder fazer um vídeo desse que a gente tem editado e colocado na internet aí, nunca deixou a desejar. Então aquele abraço Multiplique. Quero mandar um abraço também para Pico Esportes, do nosso amigo lá, o Fábio Adonis, deve estar assistindo esse vídeo aí, também vai assistir o vídeo, cara que tá sempre aí fortalecendo com a gente. Então se você tá precisando de um uniforme aí de qualidade, manda um salve lá na Pico Esporte, que você vai ser sempre bem atendido. Segue eles nas redes sociais lá, a Multiplique também, segue nas redes sociais, tem Instagram, beleza? Então é isso, aquele abraço e fica com o vídeo aí no decorrer aí. Valeu! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres, professor de História em Santana de Parnaíba. Estou aqui com o professor Valmir Ramos Leite, ele que é professor de Ciências em Santana de Parnaíba. Muitos alunos aí que vão assistir o vídeo aí já vão conhecer só de imediato. O professor Valmir, ele é formado desde 2010 pela Unicamp, biólogo, bioquímico e especialista em microbiologia. Ele é professor de Ciências em Santana de Parnaíba, como eu já expliquei. Curte motos, curte games, né? Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, ele tem um canal no YouTube chamado Tem um Cientista no Meu Bairro, um canal sensacional, gente, vocês podem ver, eu sou inscrito faz tempo, acompanho as experiências que ele faz, adoro. O Valmir é o tipo de professor que eu gostaria de ter, certo? Então por isso que eu fiz o convite, ele aceitou de imediato, então para mim é um orgulho imenso estar com o Valmir aqui no meu canal, beleza? Então ele é o tipo daquele professor, eu vou tentar chamar mais alguns outros, mas ele é o professor que eu gostaria de ter. Eu acho que se eu tivesse um professor do tipo do Valmir, eu acho que eu teria sido um aluno um pouquinho melhor. Beleza? Então, nós vamos abordar alguns assuntos aqui, né? Nós estamos na iminência de uma pandemia e eu acho interessante a gente valorizar a prata da casa, né? Muito se fala do Atia Yamarino, que é um ótimo pesquisador, divulgador científico, e estamos aqui com o Valmir, que é prata da casa, é uma pessoa extremamente reconhecida aí no município. Os alunos vão de imediato já curtir aí, já vão achar da hora um vídeo com ele. Então eu quero ouvir o Valmir, é uma pessoa que eu já aprendi muito com ele, às vezes eu tenho algumas dúvidas, eu mesmo ou mando mensagem, ou nos corredores que a gente já trabalhou junto aí, eu mesmo pergunto, falo, Valmir, o que você acha de tal coisa? É possível acontecer isso? Não sei se ele vai lembrar, mas teve vezes de eu perguntar para ele, ô Valmir, um aluno me perguntou uma parada lá que o combustível do tanque de guerra, será que congela no inverno? Porque eu falei do inverno russo, lá da Segunda Guerra, aí eu vou perguntar para ele, né, a gente tem que ter aquelas pessoas que a gente confia. Entendeu? Para não falar uma besteira para o aluno, a gente consulta nossas bases. Então o Valmir é uma das bases aí na área da ciência e agora vai abordar um pouquinho com a gente aí sobre a pandemia, mas calma que a gente chega lá. Então vamos fazer uma apresentação do Valmir aqui. Valmir Ramos Leite, que tem um canal chamado Tem um Cientista no Meu Bairro, vou ver se eu deixo aí na edição do vídeo depois aí para que vocês possam ter acesso, e também na descrição do vídeo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a infância do Valmir. O Valmir, que é uma pessoa meio fora de série como professor, ele é meio diferente, foge do padrão. Você pode falar um pouquinho para a gente, Valmir, sobre a infância do Valmir? Posso sim, Adriano Leres, obrigado aí pela gravação, aí, obrigado aí pelo seu trabalho aí. Você também, com certeza, é ótimo professor. Não tem um aluno meu que teve aula com você que não elogia você. Obrigado. Legal. Mesmo, desde já, parabéns pelo trabalho de divulgação aí. Né? Beleza. Tipo assim, né? Eu me considero assim,
Abraço aí para os meus cientistas aí que podem estar vendo o vídeo. Eu me considero um professor normal, né, mediano, mas agradeço o elogio aí, desde já, né? Obrigado também, minha capivara, você sabe aí, um pouquinho aí, né? E obrigado aí, né? Não, tem que Até valorizar. um pouco agora, um pouco assim, obrigado. É legal assim quando as pessoas assim agradecem assim veem o trabalho da gente assim como algo sério, né? É, Infelizmente a gente está num mundo hoje que é mais fácil derrubar, né? É melhor derrubar o outro do que elogiar o outro, né? E obrigado e parabéns aí pela iniciativa. beleza, obrigado. E fala um pouquinho pra gente aí sobre a infância do Valmir Ramos Leite. O Valmirzinho pequenininho, andava descalço, como é que era? Jogava bolinha de gude, pinava Bom, pipa, como é que é? a minha infância assim, ela não foi muito boa, né, professor Adriano? É, Eu acho que eu fui miserável, né? Fui pobre, né? Então, tipo assim, né? Como eu até me sinto mal, assim, em algumas coisas que eu passei na minha infância, assim, mas a minha infância basicamente foi o seguinte, né? Eu nasci em Jundiaí, né? Moro em Santana de Parnaíba desde os 10, 12 anos de idade, morei em Cajamar um tempo. E a minha infância, assim, né? A minha mãe, eu tinha um pai, né? Meu pai basicamente batia na minha mãe, né? Maltratava ela. Ele largou a minha mãe com 4 filhos para criar. Minha mãe, doente do coração, cuidou da gente, né? A minha mãe, ela foi forte nessa época. Minha mãe trabalhou muito e eu lembro assim, de cenas assim, deu embaixo da máquina de costura esperando ela costurar para ela poder comprar o fubá para a gente comer, né? é, Eu, desde criança, assim, eu sempre procurei trabalhar, né? Aos 7 anos de idade, eu lembro que eu passei fome, eu não vou mentir, eu passei fome muitas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu passei fome em criança, passei fome adulto na universidade. E eu lembro assim que um dos momentos mais legais que eu tinha assim era na escola, porque lá tinha que comer. Né? Eu trabalhei como ajudante de pedreiro dos 7 aos 12 anos. Trabalhei como pirueiro dos 12 aos 14. Eu trabalhei como marceneiro até os 17. Foi aí que eu prestei o vestibular. Passei, né? Não vou mentir, o meu ex-patrão, o Anselmo, já morreu já. Ele foi uma grande pessoa assim para mim, porque ele pagava a minha passagem para poder ir para Campinas, sair de Cajamar para Campinas por 2 anos, né? E uma coisa assim que eu aprendi nessa vida, assim, sabe? Faça o que você tiver que fazer, de lavar um chão, a dirigir um ônibus espacial, faça bem feito, faça com amor. E eu tive péssimos professores na escola. Tinha todo aluno, provavelmente o aluno que teve aula comigo vai lembrar da história da professora Kátia, né? Que eu tinha uma professora chamada Kátia. E eu lembro que a minha primeira professora de ciência, eu queria saber o que era ciência, eu achava que estava na escola e aprender a ser cientista. Não, que eu quero aprender ciências. E aí eu lembro que chegou uma mulher, assim, que eu somente uns 200 quilos. Chegou assim na sala de aula, olhou para a cara da gente, bateu os livros no chão e falou assim, ó, meu nome é Kátia. Você é a professora de ciências de vocês. Estou aqui para dar minha aula. Se você aprendeu ou não, tanto faz, tanto fez. Estou ganhando o meu. Não sei se já aconteceu isso com você. Quando essa mulher falou isso para mim, pra você ter uma noção, eu falo, eu me arrepio. Porque a sensação é a mesma que eu tinha com 12 anos, 11 anos de idade, escutando essa mulher falando. E ela falou de um jeito que magoou, assim, pelo menos a minha pessoa, né? E a aula de ciências com ela não tinha, era texto, lousa. Texto, lousa. E eu lembro que eram as 2 últimas aulas de sexta, a gente copiava texto. E a diretora passava assim na frente, né? Nossa, os alunos silêncio, né? Essa é uma boa professora. E eu vou ser sincero, eu saí da escola, fiz o ensino médio, não querendo entrar na sala de aula, tá? Não querendo entrar na sala de aula. Na verdade, a primeira vez que eu entrei na sala de aula foi porque eu perdi uma aposta com uma estagiária minha. Né? Eu fiz uma aposta lá com ela lá, a Adriana, lembro até hoje dela. Hoje ela é médica já. E eu lembro que a aposta, uma era, eu tinha que trabalhar por 2 dias no laboratório,
ou eu tinha que fazer a coisa que eu mais tinha medo, que era entrar numa sala de aula. Aí eu falei, se eu for trabalhar no laboratório, eu sou demitido. Então, vamos dar aula. A mãe dela, a irmã dela, se não me engano, a Lúcia, era professora de segunda série no Colégio Divino de Jundiaí. Aí ela marcou um dia e eu fui lá dar aula. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na salinha assim, a molecadinha, tudo pequenininha, né? Segunda série. Aí ela olhou para mim e falou, fala alguma coisa aí, professor. Ensina eles alguma coisa aí. Aí eu comecei a falar assim com a molecada, de repente desandei a falar e achei legal, né? Aí ela chegou para mim no final da aula e falou assim, professor, quer ser professor? Eu falei, Deus, o livro, sai fora. Não quero dar aula só bosta não, perdão, falei bosta, desculpa. Aí eu trabalhava nessa época no Hospital Universitário de Jundiaí ali, eu fazia laudo bioquímico ali na época, né? E eu lembro que eu tinha trabalhado a madrugada toda. E nesse dia, eu fui comer ali no Russo, né? Que a gente só tinha tempo, eu tinha meia hora de almoço só. Aí eu fui no Russo. Aí quando eu fui no Russo, Adriano, eu abaixei lá para comer uma salsicha enlatada, tá? Para fora, enlatada. De repente eu senti um negócio me abraçando atrás, assim. Mano, aluno. Me abraçou assim, eu senti um gelo, porque tava tendo muito assalto naquela época. Eu falei, mano, me roubaram aqui, não tem nada, me roubaram. Quando eu olho para trás, era uma das menininhas da sala de aula, que eu tinha dado aula na professora. Aí a menininha ficou umas meia hora na minha cara assim, me abraçando. Eu levantei, ela tava abraçada comigo, fui andando. De repente, um cara de 2 metros de altura botou a mão no meu ombro. Pô, é o senhor que é o professor Valmir? Eu falei, sou. Eu pensei que ele ia me bater, porque a filha dele estava agarrada nas minhas costas e eu estava andando com a criança. Ele olhou para minha cara e falou assim, acho que é uma frase que eu nunca vou esquecer. Professor, eu não sei o que o senhor falou na sala de aula, mas o senhor fez a minha filha me ensinar sobre bactéria durante uma semana. Tudo que eu olho, minha filha fala que tem bactéria. E o cara me agradeceu, Adriano. Naquele dia, Adriano, eu não sei como acontece para cada um isso. Eu tive péssimos exemplos na sala de aula, quando eu era aluno. E foi necessário... me emocionar, desculpa. Foi necessário uma menina de 8 anos de idade para me dizer, de coração, que... Só um pouco, cara, perdão. Fica à vontade, cara. Foi necessário uma criança de 8 anos de idade me dizer que eu precisava da aula. E aí, se algum aluno meu ver esse vídeo, ele vai ver que é a mesma história que eu conto em todo o primeiro dia de aula. Eu nunca vou chegar para um aluno meu, perdão, que abaixou, perdão, desculpa aqui. Nossa, eu nunca vou chegar para um aluno meu e falar o que a professora disse para mim naquele dia. Porque ganhar dinheiro a gente ganha em outras áreas, mais até que no ensino. Eu percebi que daqui a alguns anos eu vou morrer. E o que eu vou deixar para esse mundo, Adriano? O que você deixa para esse mundo? A única coisa que a gente deixa é o aluno, é os nossos filhos. Então, eu vou ter uma coisa na minha cabeça. Quando eu entro em sala de aula, eu tenho que ser tudo, menos a professora que dá aula. E é isso que me fez dar aula, que me faz dar aula até hoje. Amo dar aula. Não vou mentir, Adriano, eu quero muito voltar para a sala de aula. Tá? É muito ruim, você já deve ter deparado com isso. Tem pessoas que vão lá nas redes sociais e falam que a gente é vagabundo, né? Vagabundo. Que a gente não quer voltar, quer que não volte nenhum aluno para a gente não ficar dando aula. Pelo contrário, eu quero que dê aula, mas uma coisa que eu não quero é morrer. Né? Você tem filhos, você sabe como que é, eu tenho filhos, entendeu? É bem complicado assim, eu vou ser sincero, eu amo dar aula. Eu amo dar aula, eu acho que hoje eu não me vejo sem ser professor. Cara. Eu falo que, desculpa te interromper aí, eu falo que ser professor é mais do que ser professor, a gente é uma vocação, né, mano? Todo mundo pode errar. Você vê lá o desembargador lá, o que fez lá na praia lá,
O desembargador pode errar, todo mundo pode errar, o professor nunca pode errar. O professor tem que ser exemplo, o professor não é professor só em sala de aula. Se o pai sai da frente da escola e vê o professor tomando uma cachaça no boteco, já vai falar um monte. Agora o engenheiro pode, o médico pode ser cardiologista e fumar cigarro, você tá entendendo? O que não pode é o professor dar mau exemplo. Então a gente não é professor só na sala de aula, a gente é professor em tudo que é lugar. A gente tem que pensar disso quando posta alguma coisa no Facebook, quando faz alguma coisa na rua, o que um pai vai pensar de mim. Eu penso assim, eu acredito que você deve pensar também, entendeu? Então eu penso duas vezes antes do que eu vou falar, o que eu vou postar, o que eu vou promover, fazer. E a sua história, Valmir, eu acho que é a história de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, é a minha história. Eu sou filho de pai alcoólatra também, né? Perdi minha mãe muito cedo, com 10 anos de idade, e tive que batalhar pela minha sobrevivência. A palavra é essa. Contei com a ajuda de pessoas iluminadas que estiveram no meu caminho, mostrando que as pessoas que são de bem, elas só precisam de oportunidade, entendeu? Tendo oportunidade, eu acho que as pessoas vão longe, entendeu? E uma coisa que você falou aí, que é até o título do seu canal lá, né, tem um cientista no meu bairro, e uma coisa, eu não sei nem se você percebe a dimensão disso, não sei nem se você já reparou isso, mas uma coisa que você faz que eu acho muito louco, eu tento imitar, mas às vezes acabo esquecendo, vou dar o crédito aqui agora, né, se alguém estiver assistindo esse vídeo, é o professor Valmir, que você chama seus alunos de cientista, cara. Não sei se você já percebeu a dimensão disso que você faz. Às vezes você faz por fazer, vou chamar de cientista e tal. Mano, isso é grandioso, cara. Você tá, porque as palavras da gente têm poder. Você falou que a professora. Eu também já tive muito professor no meu caminho que falou assim: esse moleque aí não vai ser nada, esse aí vai ser um bandido. Ele gosta de rap, quem gosta de rap é bandido, esse moleque vai ser um bandido. Ele vem, ele fala, mano, ele fala, e aí, parça, não sei o que, vai ser bandido. Eu não compacto disso porque as palavras têm poder. Entendeu? Eu não menosprezo nenhum aluno, nenhum ser humano, seja aluno, seja qual for, eu não menosprezo porque eu não sei o dia da manhã. Entendeu? Então eu trabalho com a ideia, eu sempre falo isso, eu trabalho com a ideia de que meu aluno amanhã vai ser o meu superior. Eu trabalho com a ideia de que meu aluno vai ser meu prefeito amanhã. Entendeu? Então quando ele for o meu prefeito, quando ele for meu governador, meu presidente, ele vai falar, peraí, ali na sala de aula tem um Valmir, ali na sala de aula tem um professor Adriano. Entendeu? Então a palavra da gente tem poder e a minha filosofia de vida, de trabalho como professor, eu acredito que você demonstrou isso na sua fala, eu vou tentar ser o professor que eu gostaria de ter. Entendeu? Eu não sei se eu estou acertando. Vai ter aluno que não vai gostar da minha forma de ensinar. Entendeu? Mas eu vou ser o professor que eu gostaria de ter. Eu adoraria ter um professor cantando rap. Eu adoraria um professor que traz bicho na sala de aula, cara. Adoraria. Entendeu? Então, se eu fosse professor de biologia, eu ia me inspirar na sua prática. Mas não sou. Então, eu só vou assistir e aprender. Beleza? Então, na sua fala, você já acabou respondendo várias perguntas que eu ia fazer, que era sobre sua infância, sobre o Valmir na escola, né? E a pergunta que você não respondeu, que eu gostaria que você falasse aí, é por que biologia? Entendeu? Por que não matemática, física, filosofia? Por que não, de repente, sei lá, tem tanto curso para se fazer, direito, medicina, como você gosta da área biológica aí, né? De repente. Por que biologia? Então, Adriano, eu não vou mentir não, cara. Eu, quando era criança, eu era religioso extremo. E quando eu falo extremo, Adriano, era tipo assim, imagina que uma criança com 14 anos de idade que leu toda a Bíblia, assim, entendeu? Leu mesmo, sabe? Leu mesmo. Eu era extremamente religioso, assim, olha, pra você ter uma noção. Muito religioso. E quando eu trabalhava como marceneiro, quando eu fiz 15 anos de idade, eu comecei a fazer seminário. O meu objetivo era sair do ensino médio já para fazer seminário. E eu lembro que em Jundiaí tinha um bispo, que hoje é arcebispo, que é um cara chamado Dom João. Acho que ele não deve lembrar de mim. Eu era irritante, porque, tipo assim, eu achava que a Bíblia podia explicar o universo. Eu era criado como cristão, né? Aquela coisa, né? E eu irritava ele demais, porque, olha, como que explica isso? Eu perguntava demais para ele. Chegava um momento que, desculpa falar a palavra, eu tava no corredor, ele desviava no corredor, ele me odiava, ó. Teve uma vez que ele chegou e me falou assim, Valmir, você quer achar as respostas? Vai pra ciência. Aí eu olhei pra trás, fingi que eu escutei e continuei perguntando, irritando ele. E aí, Adriano, em 2002, aconteceu uma coisa, né? Eu já estava durante a graduação, mas eu ainda era muito religioso, tá? Aí, o que acontece? Ele me falou que eu tinha que procurar a ciência. E aí, quando eu fiz o vestibular, na Unicamp, lá era muito concorrido, né? E eu consegui passar para biologia e eu acabei fazendo. Mas teve um fator muito importante que me fez escolher a biologia. Foi o seguinte, no ano de 2002,
o Vaticano, 2002 não, perdão, 98, desculpa aí. O Vaticano contratou a Universidade de Colômbia, um grupo gigantesco lá de pesquisadores, de pessoas que procuram as pessoas que devem saber mais que eu. E durante as pesquisas, no terceiro ano, 2001, alguns historiadores da Universidade de Colômbia conseguiram provar que realmente existia um Jesus Cristo. Só que esse Jesus Cristo que encontraram era um homem que teve mulher e filho, né? Quando eles iam publicar essa notícia, o que o Vaticano fez? Cortou a verba deles, ninguém publicou nada. Os poucos estudos, quando foram postados, foram suprimidos, eu não sei como o Vaticano fez isso. E aí, imagina só uma coisa, imagina você criança, acreditar naquela ideia de um princípio, Deus criou o céu e a terra, isso tudo. Aí acreditar num dos maiores profetas aí do cristianismo. O cristianismo é uma religião nova, né? E aí faz você pensar, poxa, mas o Cristo, que era real, na verdade, não é o que fala na Bíblia. Mas espera aí, por que o Cristo que descobriram, na verdade, não é o Cristo que falam para você? Mas se não é o que falam para você, automaticamente você está vivendo a droga de uma mentira. Eu não vi desse jeito. Eu não sei se já aconteceu de você tomar um choque na sua vida, assim, poxa, nossa, meu, acabou. Eu tomei um choque, cara. Eu fiquei horrorizado. Porque eu passei anos da minha vida acreditando em algo que me falava. E aí, o que eu fiz na época? Eu fui procurar. Existem dois tipos de pessoas que estudam a Bíblia. A pessoa que segue a Bíblia como um... sabe? Assim, que não consegue ver nada, e aquela que... O fundamentalista, né? Aí você volta para o ano de 371 depois de Cristo. Aquele imperador romano... Constantino? Qual é o nome dele? Aquele imperador romano de 371 depois de Cristo, qual é o nome dele? Constantino. O meu áudio tá saindo aí? Tá saindo. Ah, beleza. Tá escutando? Tô escutando. Eu descobri que o imperador Constantino, ele tinha alguns problemas com os judeus em Jerusalém, e os judeus estavam se juntando para poder expulsar o Império Romano ali. E o que ele fez? Pegou os judeus, se organizou com os judeus e vamos montar o cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele foi uma coisa montada por uma pessoa que nem foi cristã. Aí quando você começa a ver a Bíblia, com todo o respeito que a gente está vendo, a Bíblia, ela é... Ô, Valmir, eu acho que deu uma apagada aí, cara. A Bíblia, beleza. Ela é machista. A Bíblia, muitas pessoas morreram nas cruzadas. Você começa a perceber que o Deus cristão, ele, além de ter sido um Deus inventado por uma cultura, para manter os judeus ali sob controle, você percebe que a nossa mitologia cristã, para muitos aí que estão vendo, ela é uma cópia descarada da egípcia. Se você procurar ver Horus, os deuses do Egito ali, e comparar com os profetas cristãos, é cópia. Aí quando você estuda a mitologia egípcia, você vê que é uma cópia descarada da grega. E quando você vê a grega, você vê que é uma cópia descarada da shintoísta, gente. Aí você começa a ver, poxa, que mundo que eu vivi. Desculpa, Valmir, te interromper rapidinho. Eu não sei se você já ouviu falar, tem um documentário, aí fica a indicação pra galera aí, chama Zeitgeist. Perdoe se eu estiver falando errado aqui. Chama Zeitgeist, e ele fala justamente isso que você está falando. Aí ele fala que o que tem de comum em todas essas que você está falando é uma relação com astrologia, astronomia, não sei dizer certo, que é uma ligação por conta do Sol. Né? Na verdade, o Sol que morreu no Cruzeiro é o Cruzeiro do Sul e ressuscitou o terceiro dia, que na verdade é subindo, nasceu de uma virgem, porque a constelação de virgem, eu não sei explicar o certo, porque é na minha área de atuação, mas fica a indicação desse documentário aí. E eu vou ser sincero, Adriano, eu percebi que quando você fala em religião é perigosa, porque, tipo assim, se você pegar todas as pessoas que são cristãs, elas vão para a igreja, 80% delas é por medo de Deus. Ou seja, a pessoa ela vai para uma igreja, ela segue uma religião, não porque ela quer ter paz, mas porque ela tem medo que se o mundo acabar amanhã, ela vai para o inferno. Ou seja, do demônio,
assim como Deus, eles são invenções. Eu tô morrendo de medo de falar aqui, ofender a religião de alguém, e tipo assim, eu evito de falar, mas resumidamente, as religiões foram criadas pelo homem. Ah, não, mas o meu Deus o meu Deus é o Senhor de todos os deuses, não. O seu Deus cristão é uma cópia do Deus egípcio, que é uma cópia do Deus grego, que é uma cópia de outro Deus. Mas uma coisa que eu sempre falo em sala assim, olha, seu Deus é o seu Deus, respeito dos outros. Né? Ah, mas o senhor não gosta de Deus? Eu falei assim, são mais de 24 mil deuses, são mais de 680 religiões, mais antigas que a sua. Por que a sua é a certa? Aí tem aluno que para pensar, mas será, professor? Será que é? Procura ver na sua Bíblia. Né? É aquela coisa do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? A terra parecia ser vazia, escura, e Deus falou que se faça luz. Ou seja, já está errado, né? Porque, na verdade, a terra não foi criada primeiro que o sol, né? O sol veio primeiro, tem uma hipergigante azul aqui que morreu, a poeira dela, e gerou uma cortina de poeira depois da estrela que sobrou lá, que é o nosso Sol, girou ao redor do nosso Sol, formou os planetas. Isso é testado e provado. O legal da ciência é isso, Adriano. A minha opinião, ela não vale porcaria nenhuma. A sua não vale porcaria nenhuma. Não vale. O que é testado é provado. Provado é provado. É. Então, o legal da ciência é essa ciência liberta, Adriano. Eu vou ser sincero. Eu não me vejo oposição à ciência. Porque, tipo assim, eu chego pro meu aluno e falo assim, cientista, não leva a mal. Eu nunca vou dar minha opinião na sala de aula. Porque a partir do momento que eu dou a minha opinião é minha opinião. O que eu vou ensinar aqui para você é tudo testado e provado. Vou dar um exemplo. Quando eu ensino sangue no 8º ano, eu faço questão de mostrar o plasma, mostrar tudo que tem no plasma, mostrar todas as células de defesa, todas elas, depois mostrar as hemácias. Depois disso, eu mostro no microscópio. Porque senão Eu lembro da experiência que você fez lá no Anacleto, lá que você tirou até meu sangue para analisar lá. Eu não tive os alunos do Anacleto são maravilhosos, tá? Adoro cada um deles, mas eu não tive uma boa experiência ali naquela escola por causa de alguns professores ali foi terrível. Ali. Imagina. Entendeu? Mas, Adriano, eu fico feliz assim, em poder falar isso. Assim, raramente eu falo isso. Né? Eu vou falar uma coisa aí, que é para você que está assistindo aí. Sua religião é sua religião, respeite a dos outros. Se você quiser entender o universo, você procura sempre ver o que é testado, sempre o que é provado. O universo é muito grande, Adriano. Né? Tem uma concepção de um rapaz, ele é muito famoso na internet, ele é intitulado Filósofo das Ruas, ele não gosta muito desse termo, é Eduardo Marinho, já ouviu falar? Já. Esse cara é fera, mas ele deu uma explicação sobre crença, ele fala que ele tem espiritualidade, ele não tem religiosidade. E aí ele fala que a crença dele, ou melhor, ele fala que é justamente o que você está falando. A gente mora no universo, que existem várias galáxias, não sei o que, a Via Láctea, né? Me corrige aí depois, eu tô falando um monte de besteira aqui agora. E aí ele fala, poxa, é muito egoísmo eu, nesse planetinha chamado Terra, nesse país chamado Brasil, nessa cidade chamada Cajamar, Santana de Parnaíba, entendeu? Na escola Ana Aparecida, Ulisses, eu achar que esse único Deus fala só comigo. E ele se apresenta para mim do jeito que ele é, e das outras pessoas tudo mentira. Então, das outras pessoas tudo mentira, só meu Deus é verdade do jeito que ele é. Então, mano, é muito egoísmo, né? Isso representa o individualismo, o egoísmo das pessoas. Os pastores hoje, né? Como pode, Adriano? Me diz uma coisa. Tem professor meu na Unicamp, que tem pós-doutorado, tem um monte de informação acadêmica no exterior. Ele é conhecido lá fora, ganha R$2.000 por mês, e um pastor de uma igreja, com todo respeito, não vou falar o nome, ganha R$7.000. É bem complicado. Você já ouviu falar do Ismar de Carvalho Correia? Não. Ele é o segundo maior paleontólogo do planeta e é brasileiro. O Ismar de Carvalho Correia, sensacional. Eu tive a chance de ser um dos participantes da palestra dele, e ele comentou um negócio interessante. Ele descobriu aqui o Amazonossauro, o Cearadáctilo, um monte de dinossauro brasileiro. Aí, aqui no Brasil, ninguém conhece ele. Quando ele vai nos Estados Unidos, um monte de criança abraça ele. Porque a molecadinha de lá compra o livro dele e ele é conhecido mais lá fora do que aqui dentro. Ou o maior paleontólogo do planeta, o José Bonaparte, argentino aqui, o cara descobriu 87 dinossauros, Adriano. Ninguém dá um A para ele.
Na verdade, enquanto, não sei se isso é cultural, eu não sei já dizer, talvez você é mais especialista na área, alguns valores são tão enraizados de um jeito errado no nosso país que isso é ruim, né? Eu acho um absurdo. Hoje, um professor ganha menos que um vereador. O que o vereador faz? O vereador volta ali no voto. O vereador é para fiscalizar o prefeito. E em determinados países, a pessoa nem cobra para fazer isso. Ela sabe que é uma obrigação dela cuidar do dinheiro público. Aqui não. Aqui o vereador acha que é astro, acha que é rei, né? E a gente que está na sala de aula trabalhando, tentando pegar um monte de problema, consertar que todos os problemas são jogados nas nossas costas sempre, né? Uhum. Se o aluno aprende, culpado é a gente. Se o aluno não quer aprender, culpado é a gente. Se o aluno não quer fazer nada, culpado é a gente, né? Se o meu aluno é agressivo, usa droga lá fora, bota a culpa na gente. Se o meu aluno vai ali e comete uma culpa, é culpa da escola. Então, se dá um pouco valor para a gente, falei errado, se dá pouco valor para a gente e no final, né, a gente ainda é pouco valorizado. Tem professor meu na Unicamp, foi meu orientador da minha pós-graduação, o cara é sensacional, né? E ele dá aula no Estado, professor da Unicamp. Então, ele ganha R$ 1.200 por mês. R$ 1.200 por mês, Leandro. Como uma pessoa vive com R$ 1.200 por mês? Que estímulo a gente vai dar, né? Para mim, cientista é qualquer um que pratica ciência. Se eu ensino ciência numa sala, eu estou ensinando para os futuros cientistas. Eu estou ensinando para a médica que vai me cuidar, que vai cuidar da minha filha, o professor futuro, o advogado, igual você falou, né? E é bem complicado, assim, né? É um debate que, desculpa falar a palavra, a gente não vai chegar a uma resposta. Porque eu não sei se é mais. Antes eu achava que era social, hoje eu não sei mais se é social. A gente está num emburrecimento cultural tão grande que o aluno que está escutando aí, para a pessoa que está escutando aí, o professor é o mestre de todas as profissões. Do varredor de rua a um juiz do Supremo. Ele é a base. Né? Um país que não valoriza professor, valoriza quem? É. Eu acho. Não, mas é isso aí mesmo, cara. Eu não discordo do que você está dizendo, não. Eu acho que parte do problema é social, é econômico, né? Porque a gente não pode fechar os olhos. Você evidenciou isso na sua fala. O professor da Unicamp ganha R$ 2.000, mil e pouco. Entendeu? Você está dizendo aí. E eu não vou muito longe, não. Eu tenho aqui alguns amigos aqui, o professor Hannes, que é doutor, jogava bola comigo, trabalhou comigo, foi meu coordenador e professor comigo no Ana Garrido aqui em Cajamar. Pô, o cara é doutor, entendeu? E assim, e aí o cara vai lá e chama qualquer pessoa, não menosprezando, mas qualquer pessoa que tem um carro legal, para lá num posto de gasolina, como é que recebe o cara? Ô, doutor, não é assim? Ô, doutor, se você chegar num carro legal, sei lá, você chegou com a roupa legal, terno e gravata, se chegou no shopping, alguém vai te atender. Ô, doutor, tudo bom, doutor? Vai o que hoje, doutor? Aí chega um doutor, realmente um doutor, aí o cara fala, esse cara é um Zé Mané, esse é um vacilão. Verdade. Por quê, mano? No Brasil, infelizmente, não se valoriza a ciência. A verdade é essa. E aí, entrando na questão religiosa, que a gente estava falando quase agora, só para finalizar também, o ser humano, ele não assim, o que ele não entende, ele prefere simplificar para ficar no universo que ele entende. Entendeu? Então, assim, isso é a base da filosofia, né? A filosofia surge justamente para contestar esses valores, esses pilares. Né? Tipo, por exemplo, de onde nós viemos? Poxa, que pergunta, como de onde nós viemos? Sei lá. Não, precisa dar uma resposta aí. Vamos trazer para um campo que é mais fácil de compreender, que é a fé, o mito. Não, mas como que eu vim do barro? Que Adão veio do barro? Fala que assoprou aí, sei lá, e pode fazer pergunta. Você tá questionando Deus, cara? Então, assim, eu trago para um campo que o ser humano ele compreende, que é o campo da imaginação. Né? O que diferencia nós, seres humanos, claro, tem várias coisas que diferenciam a gente de animal. Mas na linhagem evolutiva, uma das características do Homo sapiens, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, é a capacidade de abstração. Entendeu? Você não consegue imaginar um cachorro tendo uma religião. Entendeu? Você não consegue imaginar não sei qual é o animal mais inteligente depois de nós sapiens. Qual é? É o chimpanzé, não é isso? Ou eu tô falando besteira? Sim, a definição de inteligência agora, Adriano, ela é muito variável, né? Porque inteligência é a habilidade de aprender, né? Entendeu? Então, hoje, a ideia de falar que o macaco ela é bem assim, depende muito. Né? E eu vou ser sincero, eu concordo totalmente com você,
É muito mais fácil hoje falar que é Deus fez do que tentar fazer um método científico, né? Hoje nós sabemos que a nossa espécie, indiferente de qual seja a religião da pessoa, ela teve ancestrais, né? Esses ancestrais eram parecidos com macaco. Não eram macacos, né? Eram parecidos com macaco. E eu lembro que isso aí é a segunda coisa que eu ensino em sala de aula no oitavo ano, né? E uma das concepções que eu deixo o aluno falar, pensar é a seguinte: você não veio do macaco, mas você precisa saber que antes da nossa espécie tinha outros seres humanos mais diferentes que eram parecidos com o macaco. Na É, verdade, eu simplifico de uma forma para os alunos entenderem. Eu falo que esses seres ancestrais, porque a gente ensina isso também no sexto ano, né? E no primeiro também, que é a teoria evolutiva. Eu falo sobre as mitologias, eu falo sobre as outras concepções de criacionismo, eu falo, existe concepções criacionistas, são narrativas. Narrativas não é ciência. Você é livre para acreditar na narrativa que você quiser, só que isso não é ciência. Ciência é uma coisa, narrativa é outra. Se você quiser acreditar que a Terra é plana, acreditar que o ser humano veio voando numa espaçonave e pousou aqui de dinossauro, e você pode acreditar, isso é uma narrativa. Agora, para fins, quando eu perguntar para você, de acordo com a ciência, de onde veio o ser humano, você não vai poder colocar isso, entendeu? Então, eu falo que esse ser, ele era humano demais para ser bicho, mas ele era bicho demais para ser humano também, né? Então ele está lá, na linhagem evolutiva, né? A gente não apareceu, eu acredito, né, que a gente não apareceu do nada porque eu acredito na ciência. Ô, Fabio, vamos entrar no outro assunto, senão é claro que se deixar a gente fica até amanhã, porque eu gosto pra caramba de ouvir você falando. Então vamos ao assunto que nos interessa devido ao momento. Não que os outros não nos interessassem, mas devido ao momento, né? A iminência da pandemia de Covid-19, coronavírus. Não sei se tem outro nome científico aí também que você pode abordar isso depois. Eu volto a falar, trouxe o Valmir Ramos Leite aqui, porque ele é prata da casa de Santana de Parnaíba, é professor aqui na rede desde 2009, então tem credibilidade para falar. O cara é aquilo que eu falei. O cara é cientista, ele não vai falar bobagem. Se ele falar, é amparado na ciência. Então, se ele está errando, não é ele que está errando, é a ciência que está errando. Então, você vai ter que questionar a ciência. Aí já é mais difícil, você vai ter que ter uma credibilidade científica. Você não pode, de fora da ciência, criticar a ciência. A não ser que você use ciência, certo? Agora, de fora, não dá para você usar... Você de fora usar uma narrativa mitológica ou achismo para questionar a ciência, aí não vai dar muito certo, entendeu? Então, dentro da ciência, você pode questionar a ciência. Você usa um autor, um cientista, para questionar o Valmir. Aí você deixa nos comentários aí se você quiser. Caso contrário, tem que concordar. Pronto, acabou. Então, vamos lá, Valmir. Perdão, desculpa te interromper um minuto. Vamos lá. Eu estou tão estagnado em sala de aula que toda sala que eu entro, eu faço uma para estimular o aluno, R$ 200 para um aluno que tinha uma pergunta que não souber responder. E eu deixo aqui bem claro aqui, ó, qualquer coisa, só perguntar, se eu não souber responder, R$ 200. Olha. Porque é bem assim, sabe? Eu achei legal que teve uma menina que quase ganhou uma vez, quando ela falou de neurônios lá, né? Vixe. Vai voltando aí. Não, mas aí, pelo bem da ciência, ela tem que te permitir o tempo para pesquisa, certo? Porque ninguém sabe tudo. Hã? Ela perguntou sobre neurônio espelho. Depois eu ainda paguei. A pergunta foi tão boa que eu paguei na época para ela. Acho que foi R$ 100. Eu falei, ó, ele tá errado nisso. Mas foi bom que você me pegou. Eu lembro, a Letícia. Um abraço para Letícia. Letícia, não sei se você lembra aí, ó. Anacleto. Mas ela tem que deixar o tempo para pesquisa, né, meu? Fala, tem que deixar o tempo para pesquisa, porque senão não é ciência também, pô. Ciência tem que deixar o tempo para pesquisa. Não adianta falar, bate pronto, eu descobri a cura do câncer do dia para noite. Não é assim, tem tempo para pesquisa. Então vamos lá, Valmir. A pergunta que eu acho que vai motivar boa parte do que a gente vai conversar, e você pode ficar à vontade daqui em diante, que diabo é coronavírus? Então, Adriano, a sua pergunta ela é muito interessante, porque o pessoal, quando você fala em coronavírus, o pessoal pensa que é um vírus novo, né? Uhum. O coronavírus, na verdade, a palavra corona significa coroa, né? Por que a gente chama o vírus coroa? Porque toda vez que você olha no microscópio de elétron, o vírus tem uma casquinha ao redor dele que lembra uma coroa. Na verdade, a família coronavírus ela foi catalogada pela primeira vez em 1923, tá? 23 foi catalogado, o doutorado apareceu em 32, na verdade. O que acontece? O coronavírus, que é o vírus aí que está sendo tão falado, ele é muito antigo, né? Só que eu não sei se vocês perceberam que é o Covid-19. Por que é 19? Porque é a 19ª mutação
que foi catalogada aí, né? E é justamente esse vírus respiratório aí que está causando muitos problemas aí, né? E eu achando que era por conta do ano de 2019, cara. Não, na verdade, Adriano, a microscopia eletrônica, o estudo de vírus é antigo, é muito antigo mesmo. Tanto que na minha graduação eu tive uma matéria que eu adorava, que era a história da ciência, né? A gente tem uma ligação direta da história e como a história influenciou na ciência e na melhoria do método científico aí, né? Lembrando sempre que tudo na ciência se resume em 3 fases. Começa numa hipótese, que é uma ideia, essa ideia passa por um teste e dependendo dos resultados que eu acho nesse teste, eu consigo provar ou não, né? E tudo isso é avaliado por outras pessoas, né? Então, qual é o detalhe? O coronavírus em si, ele é um vírus antigo, tá? A mutação que nós temos hoje é uma mutação que foi catalogada no dia 12 de outubro, se não me engano, do ano passado. Tá? E é justamente esse vírus aí que ataca o sistema respiratório das pessoas aí, e infelizmente levando alguns casos a óbito. Certo. Sobre as pandemias, né? A gente, como eu falei para você aqui no offline, a gente vai falar agora que está gravando, é muito comum vir alguns alunos, porque assim, lá por 7º, 8º ano, a gente estuda o final da Idade Média, e aí eu falo sobre a peste negra, né? Que é o marco para levar à crise o sistema feudal e fazer surgir o sistema capitalista, né? Porque o feudalismo ele ruiu com a peste negra, que é a peste bubônica e tal. O Valmir depois pode me corrigir se eu estiver errado. Aí eu falo para os alunos, a peste negra, você sabe por que foi causado? Meu, batata. Aluno que foi aluno do Valmir fala, a peste é por causa da pulga do rato. É por causa da pulga do rato, lá o professor Valmir explicou, lembra? Meu, batata. Agora, assim, eu não estou desmerecendo outros professores. Não estou desmerecendo. Mas aluno que não foi aluno do Valmir, eles ficam meio aquela cara de aluno normal quando não sabe dar as respostas. Eles ficam... Não sei, professor, fala aí. Agora, meu, eu acho muito legal. Quando é aluno do Valmir, a molecada tem a resposta na ponta da língua. Até queria, se tiver algum segredo, se você puder divulgar pra gente aí, segredo. Porque, assim, a gente tenta fazer a diferença, mas nem todo aluno lembra de história. Certeza. Com todo respeito. Fala aí. Eu percebi uma coisa no Teotônio. Na época que você deu aluno de Teotônio lá, não sei se você lembra, a gente deu aluno de Teotônio lá. Sim, sim. O aluno, ele sabe pegar alguns pontos. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava conversando com um aluno sobre mitologia grega. Não sabia de porcaria nenhuma. Aí eu falei do God of War. Na hora que eu falei do God of War, tomei um susto com o moleque. Porque o moleque sabia tudo sobre Zeus, tudo sobre as pessoas que desafiavam os Zeus, tudo. Ou seja, o menino sabia a mitologia grega, mas ele não sabia que a mitologia grega que ele estudava no jogo era quase 100% da mitologia que ele via na escola. E eu vou ser sincero, Adriano, as minhas aulas sobre vírus, elas são um pouco assustadoras, assim. No caso da peste negra, que é causada por bactéria, Yersinia pestis, eu sempre deixo bem claro que o maior problema na Idade Média era que o pessoal era porco. Né? Era muito porco, né? Era comum, né, os casamentos serem em maio, porque o pessoal tomava banho nesse mês, né? E todo mundo conseguia estar junto ali. Tomar banho na mesma água. Era feio, imagina. Tem uma frase, ela não é muito comum no Brasil, essa frase, para mim, mas na Europa eu acho que ela é mais comum, que é quando você está fazendo alguma coisa, sabe, quando você está fazendo alguma coisa que você não pensa muito nas consequências, aí o pessoal fala assim, na Europa, toma cuidado para você não jogar a água do banho com a criança junto. É uma frase, lá na Europa é muito comum. Por quê? Por conta disso que você está falando aí. E interessante era que o pessoal era tão porco, né? Aí você tem aquela associação também do gato com a bruxaria, né? Aí era comum ter quantidades gigantescas de ratos na cidade. Aí a Inquisição vinha, matava os gatos, que eram os gatos que controlavam os ratos. Era comum as pessoas dormirem com os ratos. É comum a pulga do rato, picar o rato, sugar a bactéria do rato, automaticamente picar a pessoa e transmitir. Você tem alguns casos de peste negra que aconteceram em 2011 e 2012 na Austrália e ano passado na China. Então a peste negra não é algo que sumiu, tá? Só que a diferença entre a peste negra hoje e a peste negra da Idade Média é gigantesca, né? A peste negra hoje, ela aconteceu, tipo... A peste negra da Idade Média matou quase toda a Europa, né? Hoje alguns pontos só. É caso de higiene mesmo. No caso do ebola, né? Quando eu ensino no 7º ano, eu procuro sempre mostrar e fazer o aluno ter medo. Eu sei que é estranho falar isso, mas não medo da minha aula, mas medo da doença.
Porque, infelizmente, Adriano, você mais que qualquer um deve estar observando nas redes sociais os grupos contra a vacina, os grupos do terraplanistas. Há 2 anos atrás, um pastor de Jundiaí me chamou para dar uma palestra na igreja dele. E eu fiquei feliz. Poxa, vou dar uma palestra na igreja, eu nunca fiz isso. Só que quando ele começou a conversar comigo, a primeira coisa que ele falou, ele ia me pagar 30 mil reais, Adriano, uma palestra. 30 mil reais, Adriano. Para mim ganhar 30 mil reais dando aula demora. Demora. Aí, só que ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você use o método científico para falar que a Terra é plana. Eu olhei para a cara dele, né? Nossa, não tem como, a Terra não é plana. Não, mas dá uma distorcida, fala. Gente, eu não fiz. Não tinha como. Isso foi numa quinta. No sábado ele deu a palestra. Ele tirou uma foto. Tinha 2.000 pessoas na igreja dele. Cada uma pagou, em média, R$ 150 para ver ele falar. Aí você vê o caso horrível aí, né? O Brasil, né? A Sociedade da Terra Plana no Brasil, a página que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Aí você tem um avanço gigantesco, né? Para dar o celular na mão da pessoa, para a pessoa usar o Facebook e falar que a Terra é plana. A gente manda um satélite para o espaço, né? É bem complicado. Eu vou dar um outro exemplo, né? O Ebola, né? Quando eu falo de Ebola para um aluno, né? Não tem como eu não mostrar as pessoas sangrando, né? Quando eu chego para o meu aluno e falo sobre a paralisia infantil, ele não vê, porque não tem mais pessoas com paralisia infantil como tinha antigamente. Mas eu mostro crianças que tinham a doença. Então, o aluno, eu acredito que o aluno aprende aquilo que ele dá importância. Uhum. Geralmente ele só dá importância para aquilo que ele acha que está na vida dele, né? No caso da peste negra, né? No caso das doenças virais aí em si, né? Realmente o aluno, indiferente de como você ensine, a minha opinião é a seguinte: faça o aluno e aquilo no dia a dia dele. Eu acredito muito nisso também. Quando eu vou ensinar neutrófilo, eu não falo que o neutrófilo é o neutrófilo, eu falo que o neutrófilo é a rota. Quando eu vou ensinar sistema BO, eu não vou falar de A, B positivo, eu falo no final. Mas eu dou o exemplo de time de futebol, né? Por que os times de futebol têm uniformes diferentes? Para esse time reconhecer esse como inimigo. Né? O seu sangue tem um uniforme. Então, são essas coisas que eu... E eu não vou mentir, Adriana, cada dia mais eu aprendo, né? E eu percebia que toda vez que eu ia dar aula, eu perdia muito tempo desenhando na lousa. Hoje as minhas aulas são digitais. Todas as minhas aulas são digitais, né? Aí, ganhando esse tempo, eu consegui, ano passado, fazer 141 experiências. 141 experiências, né? Entendeu? Eu consegui fazer uma coisa muito legal no passado. No 9º ano, a gente vê cálculo. Eu dei todos os exercícios na prática. O aluno corria, o aluno puxava peso, o aluno erguia peso, o aluno soltava pedra, soltava apagador do alto do colégio. Então, isso é legal. Isso eu acho que isso ajuda muito. Tá? Exemplo, você deu até a ideia legal aí, né, de a gente fazer uma experiência, né? A minha maior tristeza esse ano, Adriano, foi ensinar bactéria dos meus alunos do 7º. Porque eu tinha que mostrar o coco, que é uma bolinha, tinha que mostrar o bacilo, que é um palitinho, o espirilo, que é uma mola, mas eu mostro isso no microscópio. O meu aluno vê que aquilo é real, ele vê que aquilo não é mentira. Realmente esse ano foi muito ruim isso na ciência. Porque não teve a prática. Eu tô doido para dar uma aula de microscópio no Meet, igual a gente está fazendo aqui, mas eu não sei se o meu aluno vai conseguir acessar. Fica complicado. É bem... Né? É uma série de empecilhos. Você quer abordar mais alguma coisa sobre o coronavírus aí? Por exemplo, uma das perguntas que... Detalhe rápido, né? Para quem está assistindo aí, gente, toma cuidado. Ó. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns dados, aí, alguns valores aí. Detalhe, quando você fala em coronavírus, você precisa entender que a maior parte das pessoas que morrem são pessoas que têm problemas respiratórios. Aí chega o aluno para mim no Facebook e fala assim: ah, mas professora, a menina lá tinha 17 anos de idade e não tinha problema respiratório. Como você sabe que não tinha? A maior parte, 90% das pessoas que têm problema respiratório, elas não sabem que tem. Pega um exemplo, pega o Fábio aí, diretor do Ulisses, que era diretor do Teotônio. Por que ele teve um problema grave? Provavelmente ele tinha algum problema respiratório e não sabia. Né? Então, infelizmente, é aquela coisa, né? Essas doenças que causam grandes pandemias, elas se aproveitam
de algum costume típico do ser humano, né? No caso da peste negra, o povo era porco, né? No caso do vírus respiratório, ele sabe que toda pessoa tem mania de coçar o olho, coçar o nariz. O vírus está no ar, né? O vírus, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, ele não consegue se reproduzir sozinho. Tanto que eu, como bioquímico, eu não considero o vírus vivo. Tá? Isso dá maior treta, que tem uma parte da bioquímica que considera vivo. Eu não considero vivo. Porque todo ser vivo, para mim, precisa ter a capacidade de nascer, se alimentar, crescer, se reproduzir e morrer. O vírus, Adriano, ele não é vivo por quê? Porque ele não nasce. O vírus é feito pelo nosso corpo. O vírus não se reproduz sozinho. Quando uma pessoa ela é atacada por um vírus, o vírus usa as células da pessoa para fazer cópias dele. Então, automaticamente, quando uma pessoa está doente, indiferente de qual seja o vírus está usando ela como se fosse uma máquina de Xerox. Uma outra coisa interessante, o vírus ele precisa se espalhar. Então, além dele você fazer cópias dele, ele vai alterar o seu organismo para você expulsar ele para fora, né? Então, a mecânica dos vírus, apesar de eles não serem vivos, ela é bem interessante, assim, evolutivamente falando, né? Rapidinho, só para fazer um parênteses. Então, como que o ser humano expulsa o vírus? Como é que ele faz as pessoas serem contaminadas, as outras pessoas a serem contaminadas e multiplicar o vírus? Detalhe bem simples, né? O vírus respiratório, no caso do Covid, geralmente ele se reproduz na faringe, né? Na parte do nariz interno, nas mucosas, e nas membranas e no tecido epitelial do pulmão. Quando ele está lá, basicamente entra dentro da célula, injeta o DNA dele lá dentro, faz a célula fazer cópias dele. Quando a célula faz cópias dele, ele explode, os vírus explodem as células e vão atacar outras. O que acontece? Esses vírus eles são empurrados para a saliva e eles atacam as mucosas que estão na garganta. E vai fazer você Tossir. Estratégia. Quando você tosse, ele vai ficar alguns minutos no ar. Respirou, você vai puxar o vírus, né? Quando eu espirro, quando eu coço a minha boca, que sai água, que sai tudo, o vírus está na minha mão. Se eu toco numa superfície, o vírus fica ali. Se vier uma outra pessoa e tocar ali, o vírus vai grudar na mão dela. Sem querer, a pessoa coça o olho dela. Sem querer, a pessoa põe a mão na boca. Então, o vírus, o Covid, não só o Covid, o vírus da influenza, o H2N3, o H1N9, as várias cepas que tem aí, são cepas adaptadas ao ser humano, tá? Me fala uma pessoa que não coça o olho dele. Me fala uma pessoa que não tosse o nariz. Me fala uma pessoa que não coloca a mão na boca hoje. Eu falo que eu mesmo coloco. Tento me policiar com esse negócio da pandemia, mas é difícil, cara. É questão cultural, é hábito, é difícil pra caramba. E vírus são extremamente pequenos, né? Na verdade, eu tinha feito até uma animaçãozinha aqui, tá? Se você quiser que eu mostre, né? Mostra aí. Legal. Posso mostrar aqui, ó. Vai lá. Então, Adriano, quando a gente fala em tamanho de vírus, o maior problema hoje é que vírus, ele está numa escala nanoscópica. Como é que chama aí? Aqui deu uma cortada. Nanoscópica. Nanoscópica. Para você ter uma noção, Adriano, para entender como o vírus é pequeno, eu procuro sempre, como eu não sei quem vai ver esse vídeo, eu procuro sempre comparar ele com coisas que nós conhecemos. Se eu pegar um fio de cabelo, Adriano, esse fiozinho aí, ó, que está destacado no círculo vermelho, e se eu pegar esse fiozinho de cabelo, Adriano, e aumentar esse fiozinho de cabelo 400 vezes, essa vai ser a imagem que a gente vai ver. Tanto que se vocês olharem aí, vocês conseguem ver que o fio de cabelo é formado por várias escamas, várias placas. Se eu pegar esse fiozinho de cabelo aí, ó, ampliado em 400 vezes, se eu pegar esse fiozinho de cabelo e aproximar esse fiozinho de cabelo em 650 vezes, essa vai ser a imagem que eu vou ver. Nossa, que da hora, cara. De cabelo muito mais próximo. Se eu pegar essa imagem, vocês estão vendo uma bolinha vermelhinha aqui, ó? Uhum. Essa bolinha vermelhinha aqui, ó, é uma célula vermelha do sangue, é uma hemácia. Imagina que em uma gotinha de sangue, um homem adulto tem 5 milhões delas, uma gotinha só de sangue. Se eu pegar essa hemácia
e aumentar em 1.600 vezes, vai ser essa imagem que eu vou ter, não é massa. O sangue da pessoa é vermelho porque tem um monte delas. Na verdade, o sangue é transparente, o original dele. Agora, imagina só, se eu pego essa hemácia, e eu pego essa hemácia, e eu aproximo essa hemácia em 6.000 vezes, a hemácia ela vai estar maior. Para você ter uma noção, Adriano, o vírus é tão pequeno que eu não consigo ver ele ainda. Caraca! Se eu pegar essa hemácia, agora a gente vai aumentar ainda mais. E aumentar essa hemácia e colocar do lado dela uma bactéria, a bactéria é assim. Com o microscópio que eu tenho em sala de aula, eu consigo mostrar até a bactéria. O problema, Adriano, é que o vírus ele é muito menor do que a bactéria. Caramba. Na verdade, se eu pegar essa bactéria, que eu só consigo ver com 1.000 vezes de aumento, tá vendo essa coisinha aqui, ó, pequenininha, ó? Ah. Parece uma linhazinha. Essa coisinha aí, ela é um vírus. Ela é um dos maiores vírus que conhece, o bacteriófago, que é os vírus que destroem as bactérias. Tem um outro vírus, que ele é um pouquinho menor que esse. Esse vírus, nessa bolinha verde aqui, ó, ele é o poliovírus. Esse vírus é o vírus que causa paralisia infantil nas crianças e nos adultos quando não são vacinados. Detalhe. Essa bolinha que apareceu aqui embaixo, ó. Perdão, essa aqui, ó, é o influenza vírus. Esse é o vírus que causa a gripe. Agora, ó. Tá vendo essa outra bolinha que apareceu aqui, ó? Vi. É o arbovírus. Essa coisinha aí, ó, é o vírus da dengue. Vixe. E aí a gente vai para um campo menor. Agora, ó, tem uma outra bolinha aqui, ó, bem pequenininha, ó. Essa porcariazinha aqui, ó, que muitos não dão nada para ela basicamente é o vírus da AIDS. Olha só. O Covid-19 é isso aqui, ó. Então imagina o seguinte, ó, os vírus, para quem está vendo aí, eles são muito pequenos. Eles são menores que as bactérias, né? Por isso que não é qualquer máscara que vai proteger você deles. Na verdade, é uma ideia legal, uma ideia geral. A máscara ajuda. Porque se eu tenho o vírus e eu espirrar, a máscara vai segurar a minha saliva, né? Uhum. E usa a saliva para poder se misturar no ar. Uma outra coisa legal que acontece quando a pessoa usa uma máscara. Quem geralmente usa máscara, não enfia o dedo no nariz, não coloca a mão na boca. Então a máscara, ela meio que evita esse contato da pessoa com a mão. Mas máscara mesmo para proteger vírus é só acima da P50 aí, né? Então não é qualquer máscara que vai proteger você dos vírus. Tá bom? Nossa, bem legal mesmo. Detalhe, essa aulinha aqui, ó, é a aulinha que eu dou para os 7º anos. O meu cientista, o meu futuro cientista, ele precisa ter noção de que vírus é muito pequeno. E, infelizmente, é a única matéria aí que eu não consigo mostrar os vírus na realidade, porque eu precisaria de microscópio de elétrons, né? Mas qual é o detalhe? O vírus é muito pequeno. Muito pequeno. Ô, Valmir, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder. Quanto que custa um desse aí, cara? Quanto custa um desse microscópio aí? Ó, o microscópio de elétrons, o mais barato hoje que eu vi, está em torno de R$400.000. O microscópio que eu uso em sala hoje é um microscópio óptico que consegue aproximar o objeto em 1.600 vezes. Então, o meu cientista, ele consegue ver até a bactéria comigo. Ó, que legal. Mas vírus, infelizmente, é uma coisa que eu não consigo mostrar em sala ainda. Quando eu ficar milionário ou alguém aí virar a secretária de educação aí, né, se quiser comprar um microscópio de elétrons para a gente usar, eu até ensino alguns professores aí, porque eu sei mexer. Né? Legal. E, Adriano, infelizmente, eles são pequenos, né? O que faz com que seja impossível ver ele aí de uma forma aí de microscópio comum que tem na escola. Ô, Valmir, responde uma pergunta para mim também. Você falou que se dissipa no ar, a saliva, que o Covid é muito pequeno. Eu vi um papo aí, eu não sei explicar sobre isso, seria legal que você explicasse, inclusive para mim, sobre o tal dos aerossóis, ou aerosóis, como é que é chamado, porque disse que o vírus fica no ar aí e tal. É verdade isso mesmo? Sim, o vírus, na verdade, ele é muito pequeno, ele é muito leve. Então, dependendo da situação do ar, ele consegue ficar alguns minutos no ar, Adriano.
Mas o maior problema do vírus hoje são nas superfícies, tá? Quando a pessoa espirra, o vírus vai cair na superfície, né? Quer ver um exemplo? Corrimão, né? Provavelmente a pessoa tosse, bota a mão na boca, bota a mão no corrimão. O corrimão vai estar com o vírus. Se você botar a mão no corrimão, o vírus estiver lá e você colocar na sua boca, coçar a boca, coçar o nariz ou coçar o olho, automaticamente você fica doente, né? O outro exemplo comum, que é mais comum para pegar vírus, carrinho de supermercado. Nossa, a quantidade de pessoas que tocam naqueles apoios do carrinho de supermercado é gigantesca. Provavelmente tem vírus ali, né? Eu mesmo, eu sou uma das pessoas que está realmente seguindo a quarentena à risca. Eu só saio de casa para fazer compra. Só. Eu saí de casa para fazer compra semana passada, eu peguei gripe, passei para todo mundo em casa aqui. Agora imagina se eu tivesse pegado Covid. Não ficaria com Covid. É bem complicado. Na verdade, Adriano, eu vou ser sincero, se alguém aqui está assistindo esse vídeo, eu peço muito, né, quando você estiver assistindo esse vídeo, dicas que você pode fazer. Não coloca a mão na boca, não coloca a mão no olho, tá? Vai para algum lugar, não toca, não, toca nas coisas. Mas quando você sair desse lugar, não bota a mão na boca, não coça o olho. Chega em casa, a primeira coisa que você faz, não toca na maçaneta da sua porta. Se você tocar ali, o vírus vai grudar ali na maçaneta. Limpe ali. Lava as mãos, né? Eu vou ser sincero, Adriano, infelizmente o brasileiro não tem costume de lavar a mão. O brasileiro tem que tomar muito cuidado, e aquela modinha do álcool em gel, né? O álcool em gel realmente ele elimina o vírus. Só que o sabonete que está na sua casa é mais eficiente do que o álcool em gel para eliminar o vírus. Entendeu? E infelizmente você vê aí hoje um litro de álcool em gel aí a R$20. Né? Enquanto você tem um sabonete aí, uma marca simples aí, a R$1,99. Então os sabonetes, os detergentes, eles são tão eficientes para eliminar o vírus quanto o álcool em gel. Outra pergunta também. O álcool em gel mata tudo, bactéria, vírus, tudo que há de mal para o ser humano ele mata. Cuidado, o álcool em gel, ele não mata todos os vírus e todas as bactérias. Eu vou dar um exemplo. Tem uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa tuberculose. A bactéria que causa tuberculose, ela fica 10 anos no álcool lá. E não morre. Tanto que quando chegava uma pessoa em laboratório, na época que eu testava serviços nessa área lá, quando a pessoa estava com suspeita de tuberculose, o que eu pedia? Quando geralmente tem uma pessoa com suspeita de tuberculose, o que a gente geralmente faz? A gente pede para ela catarrar num lugar, a gente vai lá e coloca álcool no catarro. 10 minutos depois, a gente olha no microscópio, se a bactéria estiver viva, ela tem tuberculose. A bactéria que causa tuberculose era resistente ao álcool. Tanto que teve um surto de tuberculose no ano de 2009, em Jundiaí, que foi na escola. Porque as mulheres davam num colégio lá particular, que eu não posso falar o nome, elas tinham o hábito de esterilizar os talheres com álcool. E aí uma das menininhas lá do terceiro ano tinha tuberculose, o que aconteceu? Passou tuberculose para mais de 196 alunos. Então o álcool em gel não pega tudo, tá? Caramba. Porque assim, uma coisa que eu acho meio... uma coisa que eu acho meio estranho, assim, eu não sei se eu tenho uma bobagem minha, eu acho que o álcool gel não é eficiente. Claro, é uma medida de urgência, de última hora, por conta da pandemia, você tá lá na mochila, você passou, beleza. Mas, tipo assim, a pessoa acaba colocando na mente a mentalidade de que o álcool gel resolve o problema do vírus. Então, o que ela faz? Ela anda com álcool gel, ela pôs a mão, álcool gel. Ela suja a mão, álcool em gel. Ela passou no barro lá, tira o barro, né? Álcool em gel. Então vai acumulando um álcool em gel na mão que dá à pessoa a falsa sensação de que a mão tá limpa. E aí? É uma bobagem minha ou realmente está limpa? Ela esquece de... E aí quando ela chega na casa dela, não lava a mão, passa a mão no olho e pega do mesmo jeito. Aí, ó. Né? Na verdade, simples hábitos de higiene, eles resolvem, viu? Tanto que é comum aí, você pode perceber, quando você vê os gráficos de contágio do Covid aí, tem país que estava com muito mais casos que o Brasil, mas acabou, né, quase. O Japão é um exemplo. Né? Quantos casos de Covid nós temos no Japão hoje? O japonês é extremamente organizado para tudo, inclusive para higiene. Né? E infelizmente, se alguém assistir aí, não estou falando que brasileiro é porco, mas o brasileiro ele não tem o costume de lavar as mãos direto. Eu mesmo, quando eu dou aula, eu pego na mão de mais de 400 alunos. Toda aula que eu faço, eu vou lá e lavo a mão. Não é porque eu tenho nojo do aluno, é porque eu não quero passar nada para ele.
Então, é o simples ato de lavar a mão, de não ficar colocando a mão em tudo quanto é lugar, roendo unha. Pega hoje a unha de um aluno do 6º ano aí, como que ela é sujinha. O que tem ali embaixo da unha? Tem bactéria, tem vírus. Botou na boca, o vírus vai entrar no seu sistema respiratório. E aí ele vai se reproduzir lá dentro. E um caso interessante. Os casos mais perigosos de Covid não são os que estão internados. São aquelas pessoas que estão com o vírus dentro do corpo e elas não estão manifestando sintoma nenhum. O vírus está se reproduzindo dentro dela, ela está fazendo cópias do vírus, está tossindo, está espirrando e está espalhando o vírus para tudo quanto é superfície aí. Por isso que é complicado botar um monte de gente junta num único lugar hoje. Né? Você vê os casos aí no trem, aí, né? O nosso governador, eu acho que, não sei se ele foi muito feliz, né? Em fazer isso, né? É bem complicado, né? Mas... Nossa, muito complicado mesmo. Sobre essa questão de contrair o vírus, eu tenho assim, eu tô muito pessimista, eu tô com muito medo, uma angústia mesmo, eu tô com medo de morrer, a verdade é essa, a gente tá com medo de morrer, e pessoas que a gente ama morrer, pessoas que a gente admira. É pra tanto? Você acha que é pra tanto? Sim, Adriano, eu vou ser sincero. Eu vi muita gente morrer já na área de trabalho minha, assim, sabe? Morrer mesmo, tipo de 10, 12 mortes por dia, assim. Chegava gente morta, estuprada, esquartejada. Eu fiz muita coisa, assim, na área. E aí o que acontece, Adriano? Eu hoje, falando não como professor, mas como Valmir pai, se eu morrer hoje, Adriano, eu vou ser só um número. E os meus filhos? Entendeu? Quer ver um exemplo? Eu fiquei muito triste. Morreu uma professora no 120 de Covid. Não vou falar o nome dela aqui para me expor. Quem falou dela? Ela tinha família. Quer ver um exemplo? Tem um monte de gente aí pegando essa doença, morrendo e virando número só, Adriano. As pessoas, elas são mais do que números. Né? E, tipo assim, aquela especulação lá, que na verdade eu acho que vai ser até maior, de falar que mais de 17 mil alunos vão morrer se voltar esse ano. Né? Vale a pena correr todo esse risco? Eu não vou mentir. Eu sou uma das pessoas que votou a favor do comércio abrir. Porque, infelizmente, Adriano, tem pessoas que passam fome, porque precisam trabalhar. Tem pessoa que precisa vender coisas, trabalhar, senão ela não vai ter dinheiro. Só que, Adriano, vale a pena hoje voltar à escola? Eu estou trabalhando pra caramba na sala de aula. Na minha sala de aula aqui no meu quarto. Eu estou produzindo aula pra caramba. Eu estou conversando com um monte de aluno todos os dias, por telefone, pelo WhatsApp, por tudo, para tentar sanar o problema. Será que vai valer a pena botar todo mundo junto? É bem complicado. É bem assim, sabe? É difícil. Não, eu tô, muito preocupado mesmo. E você quer apresentar mais alguma coisa aí nos próximos gráficos? Só para você ter uma noção, né? Tudo que eu tinha comentado com você, que eu nunca vou dar minha opinião sobre nada. E tudo que eu falei até agora é baseado em dados, né? Por que a gente tem que falar isso? Existiram outros lugares que, quando fizeram a flexibilização de abrir as escolas, os casos triplicaram, né? Você tem casos aí no Brasil, aí teve um dia nessa semana agora que morreu 1.528 pessoas, Adriano. 1.528 é muita coisa. A média de mortes por dia no Brasil está de 958. Então está morrendo muita gente. Para você ter uma noção, por que eu falo isso, né? Eu sou a favor de abrir as escolas a partir do momento que as mortes começaram a diminuir. Porque quando começa a morrer menos pessoas, significa que está tendo menos contágio dessas doenças e automaticamente os casos diminuem. Mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagina só o seguinte, ó. Aqui eu fiz um exemplozinho simples aqui, né? Com dados que eu peguei aqui há mais ou menos umas 3 horas atrás, que eu peguei aqui 4 países, aqui, 5 países que tiveram grandes quantidades de casos de Covid-19 aí, ó. A França foi um dos exemplos que eu vou mostrar. O Brasil, os Estados Unidos, a Itália e a Índia. Para você ter uma noção, Adriano, ó. Em fevereiro, a Itália tinha 21 casos. E em março, subiu para 11.570 mortes. Imagina só, Adriano, em um único mês, Adriano, 11 mil pessoas morreram. Quando foi em abril, o número de mortes
subiu para 16 mil. Para quem acompanha aí as informações aí nos jornais da vida aí, viram que lá na Itália não tinha lugar para sepultar pessoas, né? Só que a Itália, ela é um país, com todo respeito, muito organizado em alguns aspectos. E o que aconteceu? Todo mundo começou a se juntar, a se organizar, e em maio, as mortes já caíram para 5.600. Quando chegou em junho, 1.404. Quando chegou em julho, 388, Adriano. Agora, pegando a sua opinião aí, ó, tem que ser sincera. A Itália controlou o Covid? Ela reduziu os casos. Está sob controle? Não, porque tem 388. Se vacilar, aumenta, não é isso? Mas a tendência desse gráfico é os casos aumentarem ou diminuírem? Depende, na minha opinião, tá? Depende das decisões governamentais. Sim, mas se manter tudo do jeito que está mantendo, Aí a cai. Itália garante que no próximo mês o limite vai ser 97 casos. Ah, Se a gente observar bem, o maior número de mortes na Itália foi em abril. Ou seja, depois de abril, as políticas que a Itália adotou, que foram boas, eu não estou aqui para falar de política, nem vou falar, né, que o viés político, eu não estou aqui para elogiar a política, e político, na verdade, faz a obrigação dele, que é fazer o certo. O maior número de óbitos da Itália que estava sem controle foi em abril. Aí a gente pega um outro caso, né? Aqui tá as mortes da Itália, tá? Vamos pegar a França. A França, Adriano, em fevereiro, registrou 2 mortes. Em março, 3.015 mortes. Em abril, olha a merda. Perdão, falei merda. 20 mil casos, Adriano. Vixe. E em maio, 4.600. Ou seja, a França, perdão, ela teve um aumento muito maior, porque ela teve um descontrole muito maior do que a Itália. Só que a política de controle da França é melhor do que a da Itália. Verdade. Ou seja, eles conseguiram controlar. E aí, ó, em junho, 1.000 casos. E em julho, 400 casos. Ou seja, cientificamente, o que a Itália está adotando é bom. E cientificamente, o que a França está adotando não está funcionando. Ou seja, o pico de casos de morte na França foi em abril também. Agora, vamos pegar um caso aqui. Esse caso foi cruel. Estados Unidos. Meu, Ixi. Estados Unidos, em fevereiro, não tinha nenhum caso. Tanto que o pessoal achou que nem ia chegar lá. Foi em março, 2.000 casos. Ah, é pouquinho, né? Em abril, 5.000 casos. E em maio, foi, desculpa falar a palavra, foi o facão biológico lá. 39.000 casos, Adriano. Olha como a política errada faz as pessoas morrerem. Cara. Quando todo mundo foi para cima deles, os casos caíram para 24 e para 23. Ou seja, os Estados Unidos estão começando a manter o controle da pandemia aí, né? Porque o pico deles foi em maio. Agora vamos pegar um país aí que é muito bem organizado, igual o Brasil. Ó, a piada, ó. Em fevereiro, nenhum caso. Em março, 29 casos. Em abril, 1.500 casos. Agora, olha só a preocupação. Em maio, 7.000 casos. Ah, mas espera aí, tem menos casos que os Estados Unidos? Tem sim. Mas se você olhar a tendência aqui dessa reta, está diminuindo ou está aumentando? Está aumentando. Então, olha só agora em junho. Agora, olha só em julho. Ou seja, a Índia, ela teve menos casos que os Estados Unidos, mas ela não está conseguindo controlar os casos. Ou seja, a tendência é ser cada vez mais. Mas o que mais me preocupa é justamente a nossa terrinha maravilhosa aqui, Adriano. O Brasil. Tá? Por que eu sou contra voltar às aulas? Ó, o Brasil, em fevereiro, não tinha caso. Em março, 200 casos. Em abril, 5.804 casos. Agora, em maio, 23.000 casos.
Em junho, 30 mil casos. E em julho, 32 mil mortes. Ou seja, o Brasil, quando a gente fala em contágio, ele ainda está em ascensão. Ou seja, a quantidade de casos no nosso país vai aumentar, né? Ou seja, o Brasil ele ainda não conseguiu controlar o surto do vírus, né? O surto de contágio do vírus, né? E aí o que a gente fala assim, eu não sei se você lembra, a gente sempre tem que testar e comprovar alguma coisa, né? E o que eu estou mostrando aqui são as comprovações, né? Qual é o detalhe? Esses dados eu peguei da OMS, Organização Mundial de Saúde, tá? E qual é o detalhe, Adriano? Eu fiquei horrorizado, porque eu peguei esses dados aqui às 8h40, eu mandando mensagem para você, ficando horrorizado com as coisas que eu estava vendo. Qual é o detalhe? O Brasil ainda está em ascensão. Se as políticas públicas não forem mudadas, isso aqui vai durar pelo menos até novembro. Se o comportamento de higiene do brasileiro não mudar, a tendência é isso não melhorar. Com esse aumento do Brasil de abril para maio, isso coincide com a abertura, né? Sim, a do comércio, a parcial. E posso falar uma coisa, Adriano? Eu vou odiar de um aluno meu que chega de manhã cedo, me dá um abraço, tá nesse número aí. Eu vou me sentir muito mal em ver que a pessoa que tá ali do meu lado, minha amiga, é um número. E, Adriano, perdão a palavra, eu disse que jamais eu vou falar de viés político, porque eu não estou aqui para falar de política em si, mas se a organização de controle da doença do Brasil não mudar, essa nossa subida aqui, ó, vai ser maior. Por que o Brasil está sendo tanto criticado lá fora? Porque o Brasil não tem adotado nada assim, sabe? Você vê casos assim de tipo hospitais que são feitos tipo no Rio de Janeiro, ninguém usa, ninguém faz nada. Aí você vai na rua de cima, você vê o pessoal fazendo fluxo, todo mundo fumando narguilha. Como pode, gente? O pessoal dando risada. Aí tem meus vizinhos aqui próximos à casa que eu moro aqui, que pegaram um Covid e o pessoal tá andando na rua dando risada, sem máscara, sabe? Aí você, quando você fala trocando copo, né? Você é chato. É difícil, velho. E além disso, esses são os casos comprovados, testados, aquela coisa toda. Ainda tem aquela questão da subnotificação também, né? Porque, de repente, eu observei, até fiz uma postagem no meu Facebook aí, não sei se eu falei alguma bobagem, qualquer coisa você me corrige se eu estiver errado, que eu notei, assim, nunca antes eu tinha notado, não sei se é uma coincidência, pode ser uma coincidência, coisa do destino, mas muita gente... Não, muita gente tá morrendo, cara. Morreu fulano ali, morreu ciclano aqui. Aí você fica pensando, mas será que é Covid? Não deve ser Covid. Não, morreu de infarto. Não, morreu de AVC. Não, morreu, foi outra coisa. Foi problema respiratório. Mas não é Covid. Então, eu fico com a pulga atrás da orelha. Entendeu? Na verdade, né, o Covid, a pessoa não pode não morrer por causa da lise do coronavírus nos tecidos. Mas quando ela tem doenças pré-existentes, ela tende a sofrer mais, né? Tem casos aí na Unicamp aí que o cara teve Covid e ele perdeu tipo 23% do pulmão, né? Agora me fala se uma pessoa cardíaca, com problemas cardíacos, se ela pegar Covid, ela pode não morrer de Covid, mas ela pode ter um infarto, porque ela vai absorver menos oxigênio, entendeu? Você tem uma doença respiratória que ela pode enfatizar outros problemas, né? Mas aí a pessoa acaba não sendo testada, né? Porque tem que ser testada para ser comprovado como Covid, não é isso? Testado. E os casos que a pessoa tem, fica em casa, passa para meio mundo e nem entra aqui nos números. Então, cara, é por isso que eu, assim, eu não sei se é para estar tanto alarmante assim a situação, mas eu vejo que, assim, muito pessimista. Estou muito pessimista. Não, pode ficar à vontade. Eu só tô falando que eu tô, assim, muito pessimista. Resolvi chamar você pra a gente trocar essa ideia, fazer esse bate-papo legal aqui, porque eu acho que é uma pessoa que tem credibilidade na área para falar e acaba confirmando o que a gente pensava, né? É achismo, é senso comum, né? Mas aí você vem e comprova com a ciência. Então, a pergunta você acredita que há a possibilidade de uma volta de aula totalmente segura?
Totalmente, eu quero saber totalmente segura. É possível? Assim, por mais que tenha investimento massivo, que conscientização máxima, você acha que é possível? Assim, do ponto de vista científico mesmo, de transmissão de vírus e tal, o que você já tinha explicado até agora. Então, primeiro que a minha resposta agora não é minha opinião, né? Então, quem escutar a minha resposta agora, saiba da seguinte coisa: não é minha opinião. O que aconteceu com todos os países que voltaram às aulas? Os casos subiram. Agora imagina o seguinte, ó. Vamos lá, vamos supor que todo mundo coloque máscara nos alunos, luva nos alunos, obriga os alunos a tomarem banho com peróxido de hidrogênio, com álcool, antes de entrar na sala de aula, que você dê a distância de 1,5 m. Se esse aluno tiver o vírus, ele vai espirrar, ele vai contaminar a superfície. Ah, a gente limpa com álcool, mas você vai limpar parede, teto, chão. Como você vai limpar o ar? Né? Eu não dou a minha opinião. O que eu vou falar aqui é a tendência. Se voltar às aulas, por mais que... Se alguém aqui vê esse vídeo discordar, a gente pode sentar junto, discutir, e vocês vão perceber... Só um minutinho, perdão. E vocês vão perceber que, se voltar, vai aumentar os casos. Né? Eu vou ser sincero, Adriano. Hoje, a grande luta é fazer uma vacina 100% eficaz para imunizar as nossas crianças aí. Né? Aí o nosso país aí tinha um contrato com Israel fez a vacina, não sei o que aconteceu, essa vacina era para estar aqui em outubro, agora o nosso país aí comprou aquela vacina de Oxford, né? Aquela do laboratório de Oxford, né? E eles vão liberar patente para ser feito aqui, isso é legal, mas está em teste ainda, né? E tudo na ciência, você não pode aplicar nada em humano se você não tiver certeza. Aí, alguns dias atrás, estava aplicando uma vacina chinesa contra a Covid na Unicamp, aqui em algumas pessoas, em Campinas, aqui em São Paulo também, mas ainda ela está em teste, tá? Então, fica bem complicado, Adriano. Fica bem complicado, porque, tipo, é difícil, né? Não se tem uma vacina exatamente extremamente eficaz hoje, porque quando você faz uma vacina, você precisa passar por um teste. As pessoas que foram vacinadas, primeiramente, você precisa fazer análise sanguínea nela para ver se foi produzido anticorpo. Tem que ver se o vírus, como ele é um vírus respiratório, tem que ver se esse vírus ele não fez uma mutação e virou um outro vírus. Na verdade, a variante metabólica, microbiológica, bioquímica, ela é gigantesca, né? E, tipo assim, eu tenho uma publicação minha que eu publiquei no ano de 2010, perdão, em julho de 2010, que é sobre a atuação dos agentes antimicrobianos, né? E eu vou falar uma coisa, hoje a maior defesa que nós temos é higiene e mudar os hábitos aí, né? Procurar sempre de se sujar, de passar a mão no olho, de coçar o nariz, porque tudo isso aí é vira para a entrada viral aí no nosso corpo. Na verdade, seria muito legal se o nosso assunto, né, fosse uma outra coisa, né, futuramente, né, pode ser discutido, né, mas infelizmente, né, dá até tristeza, sabe? A minha maior tristeza hoje, meu filho mesmo, Maxwell, né, ele tem problema respiratório, ele teve pneumonia quando era criança, ele teve problemas respiratórios. O meu medo hoje vai ser se um dia eu pegar, eu trazer e passar para ele. Muita gente fala... Muita gente comenta que é justamente isso que você está falando. Ah, eu tenho histórico de atleta, eu sou de boa, não vai pegar em mim. Eu falo porque essa fala já chegou em mim. Amigos meus, porque eu gosto de jogar bola, amigos meus falaram, Adriano, você fica aí com esse negócio de isolamento, isso aí é frescura, você fica falando isso daí. Se eu tivesse de pegar, eu já tinha pego. Entendeu? É uma fala que chegou até mim. E é aquilo que você está dizendo. Você não sabe quem tem problema respiratório. Vira e mexe, você vê gente aí com o nariz ruim, aí fala, é só uma rinite, é uma tosse, fala, bronquitezinha, sabe? O pessoal fala menosprezando, entendeu? E a gente não sabe o impacto que pode causar em cada um, né, no organismo de cada um, esse vírus chamado coronavírus, Covid-19, né? É difícil, Adriano. E o problema é que eu não vou mentir, eu acredito muito que realmente tem que voltar ao comércio, as pessoas precisam produzir, precisam realmente, eu vou ser sincero, eu já passei fome, assim, passei sede. Eu sei o quanto é ruim, às vezes, uma pessoa precisar trabalhar e não poder trabalhar. Só que quando a gente fala em escola, no caso de Santana de Parnaíba, os professores são ótimos, está todo mundo adaptado, fazendo atividade online.
Eu mesmo, eu passo horas aqui, fico 2 dias direto, virado, fazendo atividade online, quebra-cabeça online, cruzadinho online, imprimo tudo, mando para o aluno que não pode fazer online. Então, eu sei que não é igual estar em sala, entendeu? Mas a gente está tentando de tudo, né, para minimizar um pouco esse problema. Mas não minha opinião, porque a minha opinião não vale nada conforme o contexto que já é testado e provado. Se voltar às aulas, com certeza vai aumentar os casos e com certeza, infelizmente, vai aumentar as mortes. Então, Valmir, vamos para a gente fazer as considerações finais aí, que já estamos mais de 1 hora falando aí, fora as edições que eu vou fazer, não sei, mas eu acho que já deu mais de 1 hora. Conversa boa assim, passa rápido, né? Eu espero que o pessoal que estiver assistindo aí, que conheceu o Valmir, pode deixar nos comentários aí, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal dele. Tem um cientista no meu bairro, eu vou deixar na descrição do vídeo e você pode acessar lá, beleza? Vai ter muito vídeo legal. Comenta lá nos vídeos do Valmir, fala, eu vim pelo canal do professor Adriano Leres também. Tem vídeo de games lá, então você pode comentar também. Sugere pro Valmir lá nos comentários dele, né? Aqui também pode comentar aqui, mas sugere lá os vídeos que você gostaria que ele fizesse, né, no canal dele. Se ele quiser me convidar também, pode me convidar. Eu ajudo eles nas edições aí que ele vier a precisar. Faça da história, na ciência aí, alguma coisa, vai ser legal assim, discutir isso. Legal. Então, aí pode ficar à vontade lá. E é isso, vamos construir conhecimento juntos, né? A gente está usando a tecnologia ao nosso favor aí. Eu gostaria de estar fazendo esse bate-papo na escola, de repente um projeto junto com ele na escola, mas fica de exemplo aí para as pessoas que acham que a gente é vagabundo. Eu estou gravando, porque eu vou editar depois para colocar um efeitinho legal, mas eu tô gravando agora sexta-feira, 11 horas da noite. Eu não tenho aula, o Valmir também não tem aula nesse horário, e para você ver, o vagabundo aqui, eu e o vagabundo Valmir, como vocês chamam, estamos aqui, ó, pensando no conhecimento, pensando no aprendizado e construindo conhecimento aqui juntos. É isso, Valmir? Verdade. Gente, olha, obrigado aí, Adriano, obrigado aí pelo trabalho que você faz aí. Parabéns aí, mais uma vez, aí, por fazer a diferença. E para quem está assistindo aí, gente, o professor trabalha muito, tá? Às vezes a gente trabalha tanto que a gente acaba cuidando mais dos alunos do que dos nossos próprios filhos, né? Então, quando você for criticar um professor aí, né? Antes de criticar o professor, né? Procura ver o que ele faz, né? Eu não vou mentir, acho que em qualquer profissão tem professor ruim, né? Professor bom, mecânico ruim, mecânico bom, médico ruim, médico bom, né? Só que antes de criticar aí o professor em si, né? Procura ver realmente o que o professor faz aí, né? E eu realmente eu trabalho além, porque se eu não ensino o nome direito, não vale a pena ensinar. É isso aí, Valmir. Então, vamos finalizar esse vídeo aí. Você quer fazer mais algumas considerações finais? Dar tchau pra galera, cumprimentar, falar de algum projeto que você tem, divulgar algum projeto que você tem aí, de repente, pra galera das minhas redes sociais poder ter acesso à sua? Eu estava com um projeto aí no ano passado dos futuros médicos da família parnaibana, né? Os meus cientistas, eles ensinaram medicina em 6 escolas, né? A gente conseguiu abordar aí mais de 2.000 pessoas aí, né? A gente também foi na pracinha lá, teve pressão, né? Eu tava no parque um dia, tinha aluno seu lá mesmo. Teve um dia que eu fui no parque, tinha aluno seu lá fazendo uma atividade. Eu lembro que eu vi com a molecadinha lá, medindo pressão e tal. Né? Apesar de muitas pessoas serem criticadas e tudo aí, falando mal, né, que não foi bom o projeto, eu adorei, né, espero que eles virem médicos, né, meu objetivo é esse. E para quem está assistindo aí, gente, nunca esqueça, faça a diferença, divulgue a ciência, né, lembra que o celular que você usa, a internet que você usa, a roupa que você usa, a comida que você come, só existe por causa da ciência, né. E obrigado mais uma vez aí, Adriano, pelo apoio e pela ajuda, né, e se inscreva no canal do Adriano também, vale a pena, é legal, eu sou inscrito. E, tipo assim, obrigado aí, Adriano. Tá? Obrigado aí para vocês que estão assistindo. Tá? E foi ótimo mesmo. É isso aí. Valeu, Valmir. Muito obrigado. Vou finalizar esse vídeo aqui. E tamo junto. Valeu por todo mundo aí que tá inscrito. Não esquece de dar o like, deixar nos comentários, se inscrever no canal, meu e no do Valmir. Mais uma vez eu repito, tem um cientista no meu bairro, o nome do canal dele. E é isso aí. Valeu.